Eu tinha ficado meio decepcionado com a adaptação desse anime nos últimos 3 episódios. O episódio 6 e 7 por ter rushado algumas partes bem legais e que eram até que importantes para alguns personagens. Eu tô chateado até agora por terem rushado a parte da Alpha ter descoberto que o Cid era o John. E também o episódio 8, que por alguma caceta de motivo fizeram ele ser filler só pra ser sobre piscina e fanservice. Sendo que se eles não tivessem tido essa ideia, dava pra ter dado algum tempo a mais pra um dos 2 arcos anteriores ou até pro próprio arco de Oriana. Eu vou parar de falar sobre aquele episódio antes que tem um treco, porque eu peguei total ranço dele. Mas, graças a Deus, esse novo arco começou com uma adaptação boa e até impressionando um pouco. Hoje eu vou falar sobre o episódio 9 de The Eminence in Shadow, que deu início ao arco de Oriana, apresentando mais uma personagem obcecada pelo Cid e o próprio, mais uma vez, delirando completamente. O episódio começa com o Cid num estabelecimento que pertence a Mari, uma das prostitutas que ele tinha salvado na cidade sem lei. E ela é um amor com o Cid, ela trata ele super bem e também é muito carinhosa. Mas você acha que o Cid tá ligando pra isso? Claro que não, ele tá muito mais ocupado com a crise existencial dele. Isso porque esse retardado, mesmo fazendo tudo o que faz com uma eminência das sombras, ele faz achando que é o que exatamente uma eminência das sombras faria. Só que ele não sabe o que uma eminência das sombras faz. Ou seja, ele faz tudo o que faz sem ter certeza. E é assim que o episódio começa, mostrando o nível de inteligência desse cara. Ele só tem me impressionado cada vez mais, mano. Após isso, nós vamos pra Rose, que acabou acordando de um pesadelo que ela teve com o pai dela. E acontece que ela não tá muito satisfeita com a situação que ela tá agora, já que ela se juntou a Shadow Garden querendo ajudar o reino de Oriana e também outros reinos. Mas, além dela ser fraca, ela não parece ter feito muita diferença durante esse tempo todo. E por isso, ela tava bem infeliz com a situação dela. O que já mostra que aqui, mais uma vez, a coitada ela tá sofrendo. E esse é só o início desse arco, porque ela ainda vai sofrer bastante. Após isso, junto da 664 e a 665, a Rose ela vai para uma missão onde a presença dela era bem necessária. Lá, elas acabam encontrando a 559, ou como o verdadeiro nome dela, que acabou sendo cortada do anime, Victoria, que aqui se demonstrou ser uma personagem bem séria, mas também mais uma obcecada pelo querido Cid. Isso porque ela diz que a presença da Rose era necessária porque ela conhecia o local onde iria ter a missão. Mas não só isso, como ela acabou sendo uma das sortudas que acabou recebendo diretamente os poderes do próprio Shadow, algo que aconteceu apenas com as 7 sombras. Porém, a Rose e a Victoria eram uma exceção. E por se tratar do Shadow, a Victoria queria testar a lealdade dela, já que ela era uma seguidora fiel do Shadow. E se tivesse alguém incompetente, ela não iria aceitar. Pra você ter noção, quando ela falou isso, tava literalmente tendo um formato do Shadow no olho dela. Isso pra mostrar o quão obcecada ela era. Mais uma pra lista. Após isso, elas acabam acompanhando um grupo de pessoas que estava pra fazer algo muito estranho ali, que pra variar era o culto de Diabolos. Eles então acabam inserindo um cartão num lugar muito estranho, que parecia ser uma tecnologia bem avançada, e após isso, eles acabaram chamando a mãe da Rose, que se demonstrou ser uma peça bem importante para isso. Quando ela inseriu a mão dela, o que saiu foi um anel bem estranho, diga-se de passagem. E quando a Victoria viu aquele anel, ela falou na hora para elas partirem para cima. Ela nem explicou direito o que era aquele anel, mas ela só disse que ele era a chave dessa missão. A Rose até tentou impedi-la, dizendo que a mãe dela estava ali no meio, mas ela não se importava nem um pouquinho. Ela foi para cima da mulher, mas a Rose logo se meteu no caminho, já que bem, era a mãe dela, ela não ia simplesmente deixar a mãe dela morrer na frente dela. Ela até tentou conversar com a Victoria, mas isso acabou não dando nem um pouquinho certo. Isso só fez a Victoria ver que a Rose não era digna de estar servindo ao Shadow, e por isso agora ela pretendia matar a Rose e a mãe dela. E aí o estrago já estava praticamente feito. Além delas revelarem as posições dela, o culto de Diabolos também ia lutar contra elas, além delas também terem uma traidora. E antes que pudesse mostrar alguma coisa, a cena acaba dando um corte pro dia seguinte, com o Cid ele lendo as notícias e vendo que a Rose acabou sendo capturada e o culto de Diabolos conseguiu fugir da Shadow Garden. E com isso acabou ficando os mistérios no ar sobre o que a Rose faria, já que, bem, ela acabou matando o rei e simplesmente voltou pro reino. Alguma coisa essa mulher queria. E o Cid, do jeito que ele é, e tendo aquela crise existencial dele sobre uma iminência das sombras, acabou pensando num pequeno plano que ele podia fazer. Ele acreditava que a Rose queria se tornar um tipo de tirana, já que ela acabou matando o próprio rei, e ele pensou que ela queria o trono. Então ele pensou de que talvez o Shadow poderia ajudar a Rose a se tornar uma tirana, mas aí logo depois ele acabaria se voltando contra ela, assim criando mais um clichê da cabeça dele. Ele só não esperava que todo o pensamento dele sobre a Rose querer ser rainha era só da cabeça dele mesmo. E aí no meio dos pensamentos dele, alguns caras chegaram pra literalmente acabar roubando a coitada da Mari, que já tinha sido roubada no dia passado. Então os caras estavam literalmente sugando o dinheiro dela até não poder mais. E o Cid, claro, ele não perdeu tempo pra dar uma
chama de figurante, né? Ele agiu de um jeito completamente patético e ficou tacado no chão também de um jeito completamente patético. Ou seja, né, ele não pode perder a oportunidade de agir como um mob. E depois daqui é onde a gente entra numa parte bem interessante. Depois de saber tudo sobre o que estava acontecendo, sobre o Perverchat, a Oriana e também sobre o Mordred, o Cid ele decidiu colocar alguns clichês que ele conhece em ação. A primeira coisa que ele fez foi ser capturado de propósito para poder fazer vários clichês de prisão, inclusive até uma própria fuga da prisão. E depois disso ele foi recrutado para um exército revolucionário, mas aquilo acabou não dando muito certo. E no final, para meio que poder reproduzir uma lenda que era dita, ele deu os poderes dele para uns caras full aleatório, que simplesmente acabaram matando vários inimigos pela frente. E eu só tô falando disso porque eu descobri que esses acontecimentos não são originais do anime, e sim, são coisas que aconteceram na web novel da obra. O arco da prisão é algo da web novel que nunca foi pra light novel. Já o arco do exército revolucionário é uma direção que o arco de Oriana da web novel acabou indo, que é bem diferente da light novel. E eu acabei achando isso bem legal, e se isso que falaram for verdade, então eu acho que pela primeira vez, ou até uma das poucas vezes, a gente acabou vendo um anime onde ele não adaptou só a sua versão light novel, como também a sua versão web novel. Por mais que aqui tenha sido algo mais como uma referência, mas ainda não tira o fato de que ele adaptou essas partes. Eu achei isso bem legal. E aí, depois de ter ficado bastante frustrado porque o Cid praticamente não sabia exatamente o que ele estava fazendo, ele acaba sem querer encontrando aqueles bandidos que roubaram a Mari. E já sabe, né? Pro Cid, bandido bom é bandido morto. E o cara logo matou aqueles caras e acabou roubando tudo o que eles tinham roubado de outras pessoas. E pra mostrar que ele não era um cara tão ruim assim, ele acabou devolvendo para Mari o dinheiro que tinha sido roubado dela. O que serve pra dar aquela ênfase de que o Cid não é um cara ruim, mas também não vamos dizer que ele é um cara completamente bom. Não esqueçam desse detalhe. Depois disso, a gente acaba voltando para a Victoria, que aqui no anime, ela ficou por 3 dias inteiros lutando contra capangas do culto de Diabolo. E o máximo que ela acabou perdendo foi um braço, mas ela acabou resistindo por bastante tempo. Isso na novel nem teve. Aqui no anime eles elevaram até a 5ª potência a resistência dessa mulher. Mas claro, ela já tinha limite e infelizmente ela já estava muito cansada. E só faltava simplesmente um golpe para ela acabar morrendo. Porém, antes que um capanga pudesse finalizá-la, é nos mostrado um pequeno reflexo na espada dele, mostrando o Shadow só lá de cima observando tudo. E quando a Victoria viu ele, ativou o modo fangirl da mulher. Diferente da novel, aqui o Shadow ele não mata aquele cara. Aqui no anime ele acaba curando a Victoria, o que fez ela conseguir de volta o braço dela. E claro, no processo fez ela adorar receber a cura dele. E aí curada, ela conseguiu matar o cara bem facilmente, fazendo com que a única coisa que restasse dele fosse sangue. Ela destruiu até a carne dele. E ela terminou toda aquela adoração com uma frase bem suspeita, se é que eu posso dizer. Depois disso, a Victoria ela nem enrola e logo fala pro Cid que a Rose tinha traído ele. Só que ela se referiu a Rose como número 666. E assim, como eu disse, o Shadow ele já não é muito por dentro da Shadow Garden. E tentar lembrar de nomes e rostos de pessoas apenas baseado no número delas, com certeza não era algo que ele ia conseguir fazer. E por isso ele estava apenas boiando no que ela estava relatando para ele. Até que durante a noia dele, acabou caindo um pequeno pedaço de papel, dizendo que a Rose ia ficar noiva do chanceler Dowen. E quando ele viu aquilo, o cara enlouqueceu de vez. Ele ficou completamente puto por saber que a Rose iria se casar. Porque ele se importava com ela? Não, é claro que não, meus amigos. Ele ficou puto porque ele pensava que a Rose queria se tornar rainha. E se ela não se tornasse rainha, ele não ia poder agir como uma eminência das sombras. E por isso ele saiu voando em busca da Rose. E é assim que o episódio acaba. Como eu disse no início, eu acabei ficando decepcionado com a adaptação nos últimos episódios. Eu nem estava muito ansioso pro arco de Oriana. Mas, graças a esse episódio, eu acabei ficando curioso para ver como eles iam adaptar o arco nesses últimos episódios que iam lançar. Além de que esse episódio em si foi muito da hora. As pequenas interações do Cid com a Mari foram bem legais e o fato de terem colocado coisas da web novel nesse episódio foi o que deixou a adaptação bem mais interessante. Até os leitores da web novel devem estar impressionados com o que aconteceu nesse episódio. E olha, eu vou dizer que eu tô até meio desacreditado no que eu vi até agora. Além de que ver mais uma obcecada pelo Cid acabou sendo bem legal. O problema é quando ela leva essa obsessão dela a níveis extraordinários. Mas bem, não tem muito mais o que falar sobre esse episódio por hoje, já que ele é basicamente a introdução do novo arco. E se eu quiser falar mais sobre ele, eu vou ter que esperar os novos episódios saírem, já que no geral esse episódio teve coisas bem legais, mas nada muito mais do que isso. Mas e vocês? O que vocês acharam desse episódio? Gostaram? Não gostaram? Comenta aí porque eu vou querer saber. Então, se você não é novo no canal, por favor se inscreva, ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo, deixa teu like, ele vai ajudar pra caramba, me siga nas minhas redes sociais e então até o próximo vídeo.